Galera, vamos estudar um pouquinho sobre sistema digestório. Bora lá? Então, a fisiologia comparada dos sistemas digestórios, né? Os alimentos representam a fonte de matéria e energia para os seres vivos. Nos organismos heterotróficos, os alimentos são obtidos de forma pronta. A digestão é um conjunto de processos que resulta na quebra dos nutrientes, substâncias obtidas no meio externo, utilizadas como fonte de energia ou constituinte estrutural, em partículas pequenas, para que o organismo possa absorvê-los. Então, H2O, sais minerais e vitaminas são absorvidos diretamente. Agora, proteínas, polissacarídeos e lipídios e ácidos nucleicos devem ser quebrados em suas unidades estruturais. Celulose não é digerida e nem absorvida. Então, as unidades estruturais, que são chamados monômeros, das proteínas são os aminoácidos, polissacarídeos são os monossacarídeos, dos lipídios são ácidos graxos e glicerol, e dos ácidos nucleicos são os nucleotídeos. Os processos da digestão. O processo físico é envolvida, a mastigação, deglutição, movimentos peristálticos, emulsificação de gorduras. Já o químico é a hidrólise enzimática. Existem os tipos de digestão, a intracelular, que ocorre no interior da célula com a atuação dos lisossomos e se dá em protozoários e nos filos mais primitivos de animais, como poríferos, quinidários e plateumintos. Então, a digestão intracelular ela ocorre dentro da célula, aonde esse nutriente ele vai ser fagocitado e depois, com a ação dos lisossomos, eles são digeridos, A extracelular se dá no interior de uma cavidade digestória e ocorre nos seguintes filos animais: quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, molúsculos, artrópodes, equinodermas e cordados. Ela pode ser incompleta, com boca e sem ânus, que é o exemplo dos quinidários e plateumintos, ou completo, com boca e com ânus, que é o exemplo dos nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermas e nós, os cordados. Importante, animais com sistema digestório são classificados como enterozoários. Então, sistema incompleto, Aqui, ó, plateuminto, ele tem boca, mas ele não tem o ânus. Já aqui na minhoca, que é um anelídeo, ele contém boca e ânus. O sistema digestório humano, como é que funciona? Então, nós temos a boca, onde nós temos o paladar com as papilas gustativas, E aqui ficam localizadas na língua, onde nós conseguimos fazer as diferenciações, de um alimento amargo, ácido, salgado ou doce. E a mastigação, onde nós temos os dentes, Cada dente, ele vai ter uma função. Por exemplo, os nossos 4 caninos, eles servem para perfurar e ajudam a rasgar os pedaços de comida mais duros, como a carne. Já os nossos molares e premolares funcionam como uma prensa, então ele transforma tudo numa pasta. Já os nossos dentes, incisivos, que são na frente, funcionam como navalha, E eles têm a função de prender, cortar e retalhar a comida. A âncora é cada um dos dentes que está preso ao osso maxilar pela raiz escondida atrás da gengiva. Então, nós temos a insalivação, que é a produção de saliva, e dá o início da digestão do amido. Deglutição, que é o ato de você engolir. Na faringe, ela auxilia a deglutição, que é a contração muscular, e trata-se de um órgão também associado ao sistema respiratório, como evitar que o alimento caia na laringe. Nós temos uma chamada epiglote,
né? Ou também, né, conhecida como campainha. Ela fecha a entrada da laringe quando a gente engole o alimento, ou ela fecha a entrada do esôfago quando nós estamos respirando. Então, aqui o movimento, como é que funciona, ó? Quando você engole, então olha aqui, ó, fecha, né, a laringe. O esôfago, ele já conduz o alimento até o estômago através dos movimentos peristálticos, né? Então tá aqui como é que é, ó, a animação desse movimento. E no estômago é a estrutura que ela tem uma forma de bolsa, produz e secreta suco gástrico em seu próprio interior e é o local de digestão de proteínas em pH ácido. Formação do quimo, que é a quimificação, né, dentro do estômago. Então aqui para vocês verem. Já no intestino delgado, ele é dividido em duodeno, jejuno e íleo. Ele recebe o suco pancreático e a bile no duodeno, além de produzir a própria secreção, que é chamado de suco entérico. O local de digestão do amido, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos, peptídeos e disacarídeos. A formação do quilo, que é chamada de quilificação, e o local de absorção dos nutrientes através das vilosidades. Então, tá aqui a imagem. Já no intestino grosso, nós temos a absorção de H2O e formação das fezes, produção das vitaminas, né, K e B12 pelas bactérias. O reto é o reflexo da defecação e o ânus é o orifício de saída. Então, aqui o intestino grosso, né? As glândulas anexas ao nosso sistema digestório são as salivares, que produzem saliva, né? E aí ficam localizadas, né, a parótida, a sublingual e a submandibular. Nós temos o fígado, que tem as principais funções, né? Produção de bile, armazenamento do glicogênio, produção de ureia, destruição de hemácias mortas e desintoxicação do organismo. O pâncreas, que é uma glândula anfícrina ou mista. Então, ela tem uma função endócrina e uma função exócrina. Então, aqui o fígado e o pâncreas, como é que eles ficam alojados, né? Próximo ao estômago e o duodeno. Essa é a saída, né, da vesícula biliar. Então, a saliva, ela serve para umidificar os alimentos e contém uma enzima chamada amilase salivar ou pitialina. Ela vai iniciar a digestão do amido em maltose. E o pH dessa saliva é 7, ou seja, neutra. Já o suco gástrico, ele contém, né, o ácido clorídrico, que é o HCl, que é uma ação antimicrobiana de ativação de enzimas e da enzima digestiva. Então, as proteínas vão ser digeridas pela pepsina em peptídeos, tá? O pepsinogênio, ele, ao entrar em contato com o ácido clorídrico, ele é convertido em pepsina. E o pH é de 2, então é um pH ácido. Então, aqui, né, a parede estomacal. As glândulas, né, estomacais, elas possuem aberturas e secreta para fora da mucosa estomacal, que serve de proteção para que nosso estômago não seja ferido, né? Então, o que acontece, gente? O pepsinogênio, ele é liberado pelas células parietais e células principais, né, da mucosa estomacal. E ao entrar em contato, né, com o HCl, liberado pelas células parietais, ele é convertido na pepsina. A bile possui duas funções básicas. Primeiro, desintoxicação dos produtos resultantes do metabolismo de diversas drogas, incluindo medicamentos,
excesso de colesterol, bilirrubina e etc. E a partir dos sais biliares, promove a emulsificação das gorduras. O suco pancreático, ele contém bicarbonato que neutraliza o pH estomacal e diversas enzimas digestivas, né? Então, o NaHCO3, ele vai reagir com o HCl que vem no quimo, né? E vai formar NaCl, CO2 e água. Então, as enzimas do suco pancreático são a tripsina, quimiotripsina, amilase pancreática, lipase e nucleases. Como é que acontece a ação da enzima do suco pancreático, né? No substrato das proteínas, nós temos o produto pepsinogênio e quem age é a tripsina e a quimiotripsina. No amido é convertido em maltose pela amilase pancreática. O lipídio é convertido em ácidos graxos e glicerol, né, pela lipase. E os ácidos nucleicos são convertidos em nucleotídeos pela nuclease. Então, tudo isso acontece na primeira porção do intestino delgado, no duodeno. Então, ó, ele acontece tudo aqui. Entra o quimo, entra o suco pancreático e a bile e começa a acontecer essa digestão. O suco entérico, ele contém também enzimas digestivas. Os peptídeos vão ser digeridos pela peptidase, formando aminoácidos. A maltose vai ser digerida pela maltase e convertida em 2 moléculas de glicose. A sacarose, pela sacarase, vira glicose e frutose. A lactose, pela lactase, é convertida em glicose e galactose. Depois de passar pelas transformações catalisadas pelas enzimas do suco pancreático e entérico, o quimo passa a ser chamado de quilo, que é um líquido esbranquiçado. Então, esses nutrientes vão ser absorvidos pelas vilosidades e microvilosidades estomacais. No intestino grosso vai acontecer a absorção de água e como tem presenças de bactérias simbiontes, eles produzem a vitamina K e vitamina B12, importante para o nosso organismo. Então, o controle hormonal da digestão, né, ele é feito, né, pela secretina, que controla a produção do suco pancreático no pâncreas e do suco estomacal, né, e a gastrina controla positivamente o estômago, né, tanto na produção das enzimas quanto do HCl, do ácido clorídrico. A secretina controla o estômago de forma negativa, cessando a produção, né? E positivamente o pâncreas, ou seja, ela controla o pâncreas para que ele produza o suco pancreático. O CCK controla positivamente tanto o pâncreas quanto a vesícula biliar para liberar a bile. Então, a gastrina, produzida pelo estômago, estimula a secreção do suco gástrico. A secretina, produzida no intestino delgado, estimula a secreção de bicarbonato. E a colecistocinina, produzida pelo intestino delgado, estimula a liberação da bile e enzimas digestivas do pâncreas. A enterogastrona, produzida pelo intestino delgado, inibe peristaltismo estomacal. A nutrição, né, o processo que envolve a tomada de alimentos, sua digestão e a disponibilização de seus nutrientes para as células corporais. Tipos de nutrientes, né? Nós temos o energético, que são os glicídios e lipídios, os plásticos, que são as proteínas, alimentos ricos em glicídios, né? Doces, pães, cereais, arroz, batata e massa. Alimentos ricos em lipídios, né? Manteiga, carnes gordurosas, toucinho, semente de soja e milho. Alimentos ricos em proteínas, carne, ovos, soja, milho e feijão. E os conceitos de aminoácidos essenciais, os aminoácidos que não são produzidos pelo organismo e devem ser obtidos a partir da alimentação, né? E variam de acordo com a espécie considerada. As vitaminas e sais minerais, né? Nós temos uma tabela
Vitamina A tem no fígado, ave, animais, né? E cenouras. Vitamina D, óleos de peixe. A composição química, né? Nós temos a inorgânica, que é o cálcio, flúor, ferro, sódio, potássio, cloro, magnésio e iodo. Cada um tem uma importância, né? Pode causar fraqueza óssea, cárie, anemia. O seu excesso também, né? Como úlceras gástricas, no caso do cloro. Hipertireoidismo, no caso do iodo. Nós temos a água. A água, ela tem que compor a nossa nutrição de 75% a 85%. As proteínas de 10 a 15%, lipídios de 2 a 3%, glicídios 1%, ácidos nucleicos 1% e outras substâncias 1%. Uma dieta balanceada, ela tem que ser constituída de 55% de carboidrato, incluindo as fibras, 30% de gordura, 15% de proteínas, né? E os problemas do sistema digestório. Nós temos a cárie, que é a formação, né, que envolve o tipo de alimentação e a presença de bactérias constituídas da placa bacteriana, produção de ácidos a partir do metabolismo bacteriano e, consequentemente, deteriorização do esmalte dental. O quadro é evitável, né, com o hábito da escovação e o uso frequente do fio dental. A infecção intestinal, em geral, ela decorre da ingestão de alimentos contaminados por vírus, bactérias ou protozoários, embora a saliva, que contém substâncias bactericidas, e o suco gástrico destrua uma parte desses micro-organismos ingeridos, né? Nós temos, né, como principais vírus, bactérias ou protozoários. O vômito, diarreia e a prisão de ventre. O vômito é a contração vigorosa da musculatura abdominal do estômago. A diarreia já é um processo de eliminação rápida do conteúdo intestinal devido à infecção, nervosismo ou até mesmo alergias. Então, esse trânsito intestinal ele é acelerado e com isso a gente perde água, açúcar e sais. Por isso que muitas das vezes nós tomamos o soro caseiro, né, para minimizar o efeito. Prisão de ventre ou constipação, ela é redução do peristaltismo, né, que é o ressecamento da massa fecal, e normalmente ela resulta de uma dieta pobre em fibras vegetais e pode ser revestida com a ingestão de fibras ou, em casos mais graves, com o uso de laxantes prescritos por um médico. A úlcera peptídica já ocasiona feridas na mucosa estomacal resultantes do efeito do HCl, né? E a mucosa estomacal pode enfraquecer devido a uma produção excessiva do suco gástrico, decorrente do estresse emocional, alcoolismo, medicamentos à base de ácido acetil salicílico. Também sobre a bactéria Helicobacter pylori, e ela envolve um quadro, né, de úlcera peptídica. Ela pode levar a hemorragia, a inflamação, né, do peritônio, que é peritonite, e a membrana que reveste as vísceras abdominais, podendo ocasionar até mesmo a morte. O tratamento, né, envolve o uso de antiácidos e antibióticos. A apendicite, que é uma inflamação do apêndice, né, que é uma porção, né, do intestino grosso, né, ele pode inflamar devido ao acúmulo de alimentos e bactérias nele, né, e pode até mesmo ocasionar, né, o apendicite suturada, né, que é estourar esse apêndice, né, causa muita dor do lado direito do abdômen e, quando diagnosticada, recomenda-se a remoção cirúrgica do apêndice inflamado. Existe também o câncer intestinal, que é muito comum nos países desenvolvidos. Tudo indica que resulta de uma dieta pobre em fibra alimentar e rica em alimentos industrializados. Tais alimentos são constituídos por substâncias potencialmente cancerígenas, que formam os diversos tipos de aditivos. Nós temos a pancreatite, que é a inflamação do pâncreas, né? E as enzimas atacam o próprio órgão. E o alcoolismo está associado a essa condição patológica, né? Muitas das vezes fatal, por alterar a estrutura e o metabolismo do pâncreas.
Então, galerinha, bons estudos e fiquem com Deus.